A retomada do Inter no Campeonato Brasileiro se dá a partir do hiato da Copa Libertadores e também da Copa do Brasil. Com um foco exclusivo no Campeonato Nacional, a ideia é que nos próximos 6 jogos que antecedem a primeira decisão diante do Fluminense, o Inter conquiste no mínimo 12 pontos. Para isso, terá de vencer fora de seus domínios, além do Beira-Rio, em compromissos importantes e de grande dificuldade. Enquanto isso tudo, os reforços, o Internacional enxerga o Botafogo de olho em Joaquim Correia, a MLS de olho em um atacante titular e o América do México que quer levar o Wesley por uma oferta milionária. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante Namorada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também. Muito obrigado por mais uma meta batida, né? 65 mil inscritos e a gente busca 70 mil até 31 de dezembro, é a nossa meta aqui da temporada. KTO.bet.br é minha parceira e também pode ser a tua casa de apostas aqui do Brasil. Entra lá, quem sabe tu te torna até o principal palpiteiro do país na Liga do Milhão, com prêmios exclusivos, semanais, mensais e ao final da temporada, 1 milha no bolso. Vai lá, te registra para dar essa brincada, principalmente se tu tiver mais de 18 anos e lembrando sempre que tu tem que brincar com responsabilidade e moderação, beleza? Bom, gente, o Inter agora tem um calendário complicado por conta de lesões e tal, que a gente vem falando ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo é visto dentro do vestiário colorado como uma retomada no Campeonato Brasileiro, neste hiato de Libertadores e também de Copa do Brasil. Se a gente pegar que a data base da disputa contra o Fluminense é a última semana de julho, o Internacional teria 6 jogos de Brasileirão exclusivos para foco no Campeonato Nacional. Isso seria, por exemplo, agora no dia 12, contra o Atlético, na próxima quinta-feira, vai dar aquela parada por conta, né, do Super Mundial, a gente já falou várias vezes sobre isso, e aí o Inter encara o Vitória no dia 12/7. Ainda não está confirmado, são todas datas bases essa, tá? 12, o Vitória no Beira-Rio. 16, Bahia lá. 19, Ceará aqui. Santos na Vila, dia 23. Dia 26, o Vasco no Beira-Rio. E aí deve vir a primeira partida do Fluminense, para depois jogar contra o São Paulo, a segunda partida do Fluminense, aí depois vem um calendário vasto, né? A gente vai ter a segunda partida do Fluminense, os jogos de agosto, os jogos também da Libertadores, a data base é ali no final da primeira quinzena e tal. Então, ali o Inter tem que já ter se recuperado. A ideia nesses 6 jogos é fazer os 12 pontos. Fazer, no mínimo, claro, né? Porque o Inter teria 3 em casa, o Vitória, o Ceará e o Vasco, mas teria de buscar pontos fora também, no mínimo uma vitória. Eu tô falando sempre no mínimo, né, gente? Porque, por exemplo, Atlético Mineiro, o Inter vai ter um desfalque tremendo já, Bernabé e Fernando, o Alan Patrick, ainda não se sabe quem volta bem para a possibilidade do jogo lá na MRV Arena, mas depois da retomada todo mundo deve estar à disposição já do técnico Roger Machado e por conta, né, claro, desse mês parado, por conta aí do próprio DM, já está trabalhando com alguns jogadores em fase de final já de recuperação, como o Carboneiro, por exemplo, tá? Então, a partir daí, calendário, estamos resolvido. A grande questão agora está o mercado, né, cara? O mercado de chegadas, de saídas. O Inter está buscando, a gente já falou várias vezes aqui, zagueiro, o lateral direito, o Alan Benítez, que deve ser o primeiro anunciado, um camisa 8, também um centroavante. A GZH deu que o Inter buscaria um cara de lado, né? Eu não tenho essa informação, tá? Mas aí seriam 5 reforços. E não sei se o Inter tem, bala na agulha para isso.
A grande verdade é que um deles está com concorrência agora, que é o Joaquim Correia, e uma concorrência brasileira, que o Textor, né, o John Textor, o Botafogo, estaria interessado nesse jogador, uma vez que ele vai ficar livre no mercado, vai sair da Inter de Milão, e aí poderia ser um reforço também no time carioca. O Inter nega que tenha falado com o Joaquim Correia, nega que tenha negócios avançados com ele, que chegou a conversar sobre salários, sobre tempo de contrato e tudo mais. Na Argentina, porém, todos, ou boa parte dos veículos, colocam o Joaquim Correia como um negócio muito viável de acontecer com o Beira-Rio. E aí a gente tem que também pensar que aqui nós temos o lado quase sempre do clube, o lado dos dirigentes, o lado das pessoas que andam ao redor dos dirigentes, que a gente acaba buscando ali uma informação aqui, uma informação ali, mas lá do outro lado, na Argentina, eles têm contato com o empresário do Joaquim Correia, porque ele é um argentino, né? Ele tem também com o próprio, daqui a pouco, familiar do jogador, com o próprio jogador, principalmente pela relação, de repente, que já teve a imprensa com o atleta. Então, a gente vai tentando construir essa colchinha de retalhos, tá? A informação que eu tenho é que sim, o Inter está de olho nesse jogador, vê esse jogador como um cara interessante para grupo. O grande problema é aqui, porque ele não é um matador, ele não é um artilheiro, e o Inter precisa de um 9 artilheiro. Da mesma forma, dificilmente vai contratar um 9 artilheiro sem despender valores. E aí o Inter barra na parte financeira, na questão toda aquela envolvendo orçamento, possibilidades de vendas, necessidades de vendas e tudo mais. Por exemplo, 2 jogadores que têm coisas rolando nos corredores lá do Beira-Rio. O Wesley e Ener Valencia. A gente já falou sobre isso aqui, do Ener Valencia até a última janela, basicamente para o Inter conseguir vender ou recuperar uma parte, né, do que pagou no equatoriano. A grande verdade é que hoje não há nenhuma proposta oficial pelo Ener Valencia. Ele fala ali do Emelec, agora na data FIFA, quando ele chegou lá no Equador, ele fala sobre voltar ao seu país de origem, aquela coisa toda, mas na verdade ele ainda tem, segundo ele, o staff, pessoas que a gente conversa próximas, inclusive ao jogador, ele ainda tem lenha para queimar. E além de ter lenha para queimar, o Inter acredita que pode fazer um dinheiro com ele. O Inter já ouviu também nesses, vamos dizer, encontros que agora os empresários estão tendo junto no mundo, né? Por exemplo, o Transfer Summit agora na Argentina, ali na Liga dos Campeões também já deu uma reforçada, outros momentos que o departamento de futebol deu uma viajada de que a MLS está buscando jogadores que tenham quilate ou que tenham um nome no cenário internacional, para forçar ou para reforçar a Copa do Mundo agora de 2026. Se a gente pegar o Valência, ele é ídolo do Equador, é um cara que sempre marca gol em Copa do Mundo, tem destaque internacional por tudo que fez, não apenas pelo Inter, mas Fenerbahçe, West Ham e outros clubes que passou, e seria também uma estrela da MLS. Tá rolando um papo muito forte de que ele poderia vir a ser, dentro de uma lista de jogadores, um dos nomes que a MLS botaria para divulgar o futebol do país, crescer o futebol do país nesse ano até a Copa do Mundo, e aí o Inter daqui a pouco receberia uma proposta, um valor, negociaria e entenderia que é um bom momento para vendê-lo, porque o custo-benefício abre espaço na folha, a gente traz outro jogador, a gente consegue um valor para pegar e ter capital de giro, para pegar e investir em outro ponto aí da janela, e aí sim vai. E aí o Wesley, né? A informação que boa parte das pessoas aqui do Brasil e principalmente aqui de Porto Alegre repercutiram de que o América do México quer o Wesley, uma proposta na casa dos 50 milhões de reais, poderia estar chegando aí para a mesa do presidente Alessandro Barcelos. Conversando com pessoas lá do México, lembrando que o André Jardini, por exemplo, né, é o treinador lá, existe a observação do Wesley já há muito tempo. Muito que, inclusive, o Pachuca também quis, além do América do México. E aí, quando ele estava para ir para a Rússia, os 2 clubes meio que lamentaram muito. Eles acabaram indo
para a Rússia por conta, né, da guerra e por conta da situação do país, mais ainda o falecimento do pai, que teve, né, num acidente, aí a perda horrenda, né, para os familiares e tal. Então eles pediram para o Wesley ficar. O que acontece agora? O presidente, a direção, os pessoas importantes dentro do vestiário do Inter já garantiram que o Inter precisa vender alguém. E talvez perder o Wesley não seja tão ruim quanto perder o Vitão, por exemplo. Daqui a pouco tu pode vender o Vitão nessa temporada e entregar no final do ano. Daqui a pouco tu pode, com o dinheiro do Wesley, dar uma conversada com o Vitão ou entender um pouquinho mais de como é que pode funcionar a questão de mercado em cima do zagueiro. Porque o Inter entende que reposição ao Wesley ele tem, que é o Carboneiro. Ao Vitão é impossível. Se sai o Vitão, tem de contratar outro titular, outro zagueiro afirmado. Não há um substituto para o Vitão neste momento dentro do Beira-Rio. Então, o Inter talvez se desfaça do Wesley para segurar o Vitão, ou se desfaça do Wesley por conta da venda necessária e aí consegue segurar outros pontos do seu time, principalmente a partir do momento da perda também, né, da titularidade do Fernando, e aí a incógnita envolvendo o Alexandre Bernabé. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a Telmaster, ela pode te ajudar em telefonia em nuvem, tá? Tu tem uma empresa que está sempre com um ramal aí, com musiquinha, enchendo o saco, quando a gente está pensando que vai funcionar o negócio, cai a ligação, né? Com a Telmaster, tu não tem isso. Tu não tem isso. Tu simplesmente tem telefonia em nuvem, inteligência artificial na parada e muito, mas muita qualidade para a tua empresa. Beleza? Fala com eles que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Um forte abraço aí. Tchau.